Bom, então vimos questões novas a respeito do litisconsórcio. Vamos aproveitar para falar das outras formas de intervenção de terceiros. Algumas, como a oposição e a nomeação à autoria, desapareceram com um nome. A oposição até vem como uma espécie de intervenção, uma espécie de procedimento especial, não uma intervenção de terceiros. Então, duas saem, mas em compensação, duas entram. Vamos ali dar uma olhadinha rapidinho no slide. Oposição desaparece como espécie de intervenção e passa a ser um procedimento especial. Nomeação autoria desaparece, em seu lugar aparece a alteração da petição inicial por substituição do réu ou ampliação do polo ativo ou passivo na reconvenção. Então, na verdade, são duas formas de intervenções de terceiros que não vem mais com o nome intervenção de terceiros e é modificada a forma e o procedimento de entrar no processo. A gente vai ver que essa questão do artigo 338, que é o autor poder substituir o réu quando o próprio réu alegar sua ilegitimidade, apontar o outro ou ele encontrar o outro, isso é uma modalidade que eu entendo perfeitamente compatível ao processo de trabalho. Eu vou dar uns exemplos daqui a pouco. E desde que a gente seja competente para todas as partes constantes daquele processo, autores e réus. A denunciação da lide muda alguns detalhes, né? Nós já tínhamos uma limitação para aplicar a denunciação da lide ao processo de trabalho, porque nós não somos competentes para as ações de evicto nem para a ação de regresso. Então, eu acho que continua essa diferença. O que mudou é que agora só pode fazer uma indicação e não sucessivas indicações de denunciação da lide, mas não nos interessa muito porque é muito difícil caber a denunciação no processo de trabalho em virtude dessa limitação da nossa competência para tanto. As intervenções novas, então eu disse, saíram duas, oposição e nomeação. Entraram duas. Ficou bacana, né? Saem duas e entram duas intervenções de terceiros. As duas que entraram foi amicus curiae, que já é uma figura conhecida do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, STJ, e agora o TST faz parte dos Tribunais Superiores do Poder Judiciário, né? Houve recentemente uma emenda constitucional que incluiu o TST entre esses órgãos, então ele também vai ter a competência para julgamento da reclamação, né, nas disciplinas judiciárias. E a outra é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que cá para nós também já aplicávamos de uma forma um pouco, né, canhota, um pouco diferente, mas já aplicávamos. Então, as duas que saíram, oposição e nomeação. As duas que entraram, amicus curiae e desconsideração da personalidade jurídica. Rapidamente, eu vou tratar dela. Já vou dizendo que o TST entendeu compatível a inclusão tanto do amicus curiae, como forma de intervenção de terceiros, como o procedimento da desconsideração da personalidade jurídica contida no novo CPC. Aliás, só fez restrição à fase de conhecimento em que o juiz poderá conhecer de ofício e não ficar dependente só do requerimento da parte, o que nós já fazíamos. Se está na fase de execução e há um pedido ou há necessidade de desconsiderar a personalidade jurídica, o juiz pode de ofício ou a requerimento da parte. Essa é a única diferença entre o que há no CPC e o que nós devemos aplicar ao processo de trabalho, segundo os olhos do TST na Instrução Normativa 39 de 2015. Então, vamos falar rapidamente, muito rapidamente, de cada um deles. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Cabe, desde a inicial, isso era muito controvertido, Alexandre Moraes entendia que quando você na inicial inclui sócio e sociedade, você o está fazendo numa relação de direito material. Isso ia lá no Código, na época, Código Comercial, hoje Código Civil, ou nas leis de sociedade, e ia tentar descobrir um artigo que diz que o sócio responde, nesses casos, pela dívida da sociedade. Isso seria uma relação
de subsidiariedade, isso é, de responsabilidade subsidiária segundo uns autores e de solidariedade segundo outros autores. Nessa relação entre sócio e sociedade, em que uns respondem ilimitadamente, dependendo da sociedade, e outros limitadamente, e outros com seus bens pessoais, dependendo dos atos praticados, era possível, segundo alguns autores, desde a inicial, a autor ajuizar a ação contra sócio e sociedade. Pedindo que condenação dos dois de forma solidária ou, depende do pedido, que o sócio seja condenado de forma subsidiária. E diz agora o novo CPC que se você quiser fazer isso desde a petição inicial, e na minha visão e na visão de Alexandre, isso não é uma desconsideração da personalidade jurídica, porque a desconsideração parte da premissa de outros requisitos. Confusão patrimonial, prática de fraude, abuso da personalidade. Então, desconsiderar está lá com base no artigo 50 do Código Civil ou vai lá no Código de Defesa do Consumidor. E relação de sócio e sociedade numa relação de solidariedade ou não é direito material. Assim como você ajuiza a ação contra devedores solidários do grupo econômico, devedor subsidiário na terceirização, você poderia vincular, e o juiz defere se entender cabível ou não, uma relação de solidariedade ou subsidiariedade. Pois o novo CPC permite que você trate não da relação de sócio-sociedade contida na lei material, mas sim da desconsideração. Você pode, desde a inicial, dizer que o sócio usava a pessoa jurídica como capa, como fraude, que havia confusão patrimonial ou que havia uso e abuso no uso daquela pessoa. E, obviamente, praticando a fraude, se você for para a premissa maior ou se você adotar a tese da premissa menor, e eu não vou entrar aqui no pormenor. Muito bem. Se não for trazida a desconsideração desde a inicial, se ela for requerida no curso do processo, seja na fase de conhecimento, seja na fase de execução, deve suspender o andamento do processo. É o que diz o CPC. A primeira regra é, você quis trazer o sócio e ele não pôde se defender no momento oportuno, você, primeira coisa, houve o requerimento, você suspende, cita o sócio, porque ele agora é um terceiro, mas a partir do momento que ele entra, ele passa a ser parte, manda ofício ao distribuidor para retificar o nome e incluir aquela parte no polo passivo, julga essa lide se é ou não caso de desconsideração, se você vai ou não desconsiderar, e só depois de julgar, e lá na Justiça Comum cabe recurso no processo do trabalho, se for na fase de conhecimento é decisão irrecorrível, porque as decisões interlocutórias são irrecorríveis, se for na fase de execução, dependendo do entendimento, cabe a P, dependendo do entendimento, nada vai caber, só nos embargos da execução é que vai poder se rediscutir se essa decisão foi meritória ou não, e a partir daí você prossegue o processo. Então, eu resumi mais ou menos isso, que são as diferenças do que nós fazíamos para o que o novo CPC prevê e que, a partir de agora, devemos cumprir o novo CPC. Está lá. A Instrução Normativa 39 manda aplicar o processo do trabalho, os artigos 113 e seguintes do novo CPC. O incidente de desconsideração suspende o processo, é obrigatório parar a execução ou parar a fase de conhecimento para que o outro se defenda. Tem que comunicar ao distribuidor, possibilitar a defesa do sócio que está ingressando. Para nós, não tem recurso na fase de conhecimento. E na fase de execução, botei aí algumas interrogações, para alguns caberia P, e se for uma decisão monocrática do juiz, cabe agravo interno para levar para a turma. Isso está tanto no artigo 134, parágrafo 3º do CPC, e isso, teoricamente, conflitaria com 799 da CLT, que só autoriza a suspensão do processo nos casos de suspeição e incompetência, mas eu entendo que nós já suspendíamos o processo naqueles casos morte da parte, que tinha no antigo artigo 265 do CPC de 73. Então, não vejo por que haja alguma incompatibilidade com o 799 da CLT, ampliar as hipóteses de suspensão do processo,
porque nós já aplicávamos regras do CPC para ampliar as hipóteses previstas no 799, nós suspendíamos o andamento do feito quando, por exemplo, uma das partes morria. Então, você suspende, espera a habilitação incidental e continua. Isso está expresso, voltando ao PowerPoint, no artigo 6º, parágrafo 2º da Instrução Normativa 39, sendo que a Instrução Normativa é clara, dizendo que pode o juiz de ofício na execução deferir a desconsideração e, enquanto esse processo está suspenso, nada impede do juiz deferir medidas de urgência, como, por exemplo, o arresto do dinheiro. Na desconsideração da personalidade jurídica, o juiz tem que fundamentar na lei material, seja pela premissa maior do Código Civil ou pela premissa menor do CDC, Código de Defesa do Consumidor, e pode fazer, e o Código hoje foi expresso nesse sentido, a desconsideração inversa, né, quando o patrimônio do sócio está todo na sociedade e isso foi feito por fraude. Mas é mais difícil para nós, na Justiça do Trabalho, admitir uma desconsideração invertida. Em relação ao amicus curiae, já existia, né? Amicus curiae, amigo da corte. É um auxiliar da justiça, é uma pessoa que vem para auxiliar, tentando ajudar o juiz a compreender uma causa, ou que tem grande repercussão social, ou que a matéria é muito técnica e tem repercussão social. Ele vem dando as suas opiniões, pode ser um conselho de classe, pode ser um expert no assunto. Vamos lá. O amicus curiae é um terceiro, colaborador do juiz, que fornece elementos de convicção necessária à decisão judicial. Tem que ser a respeito de um assunto relevante, de repercussão social, e esse assunto pode ser técnico ou específico. Pode ser requerida ou de ofício em qualquer fase, e o amicus curiae só pode praticar 2 atos: ou recorrer no IRDR. Lembram do que é IRDR, incidente de resolução de demanda repetitiva, que a gente vai ver ainda daqui a pouco. Bom, continuando a falar, vamos falar agora das despesas processuais e dos honorários advocatícios, só a parte que mudou, porque é bom lembrar que nós ainda entendemos que na Justiça do Trabalho, nas lides entre empregado e empregador, não cabe honorários advocatícios, salvo se o autor está protegido, está sendo representado e assistido pelo sindicato da categoria. Então, eu trouxe algumas questões. Litisconsortes sucumbentes. Isso é muito bacana. Nós temos na ação trabalhista vários réus nas terceirizações, nos grupos econômicos, agora nos acidentes de trabalho, quando o tomador não é o que terceiriza, mas é uma obra feita ali, houve um acidente, foi o ambiente do tomador. E muitas vezes eu condeno um réu num valor exorbitante e o outro réu só numa fatia da condenação. Às vezes eu tenho trabalhadores terceirizados e eles trabalharam em 3 réus. O último réu ele só trabalhou 2 meses, o réu do meio trabalhou 3 anos, o outro réu ele trabalhou 2 anos. Ora, não é justo como nós fazíamos no processo do trabalho, havendo sucumbência total ou parcial, custas pelos réus. E eles têm custas solidárias. Sempre entendemos que, havendo sucumbência total ou parcial, é o réu que paga as custas. Sempre foi essa a nossa entendimento. O novo CPC, no artigo 87, parágrafo 1º, é claro. Por que eu não posso dar custas proporcionais ao valor da condenação? O primeiro réu foi condenado num montante médio. Eu faço custas sobre esse valor, mesmo que não seja líquido. Na Justiça do Trabalho, a gente pode arbitrar. O segundo réu foi condenado no maior período, então eu ponho custas para ele num valor superior, arbitrando uma condenação superior. E o terceiro réu eu ponho custas em valor menor, porque a condenação dele foi quase que ínfima. Isso é perfeitamente possível e, entendo eu, perfeitamente aplicável ao processo do trabalho, porque é compatível, maior justiça àquele que deve. Perícia, isso mudou também, gente, como eu fico feliz com essas mudanças. Antigamente, o CPC antigo como era? Se o juiz determina uma prova pericial, se foi ele, juiz, quem determinou a prova,
quem era responsável pelo pagamento do adiantamento dos honorários era o autor. Para o processo civil, isso não tem problema nenhum, porque aqui, teoricamente, as partes têm igualdade econômica. Mas no processo do trabalho isso muda inteiramente. Primeiro porque a justiça do trabalho é a justiça dos sem trabalho. 90% das pessoas que recorrem à justiça do trabalho são os desempregados. Você não põe o patrão na justiça enquanto seu contrato está vigente. Você espera ser demitido para ir à justiça. Principalmente agora nessa grave crise econômica, onde vários estão sendo despedidos sem receber nada, nenhum direito. Então, sendo ele um desempregado, como poderia arcar com os honorários periciais? Aí você vai dizer, professora, não tem perito judicial na Justiça do Trabalho? Não. Nós não temos perito judicial. Nós não temos um funcionário público concursado que faça perícia. O perito é particular. Pode até constar de uma lista apenas exemplificativa para o juiz se valer dela para escolher um. Mas o juiz escolhe o perito da sua confiança para ele realizar a prova. Então, o perito é um trabalhador e o perito cobra por isso. Mas, professora, quando você defere a gratuidade de justiça, isso não atinge o autor? Claro que atinge. Isso não atinge os honorários? Claro que atinge. Mas o perito não quer trabalhar de graça, ele abre mão do encargo. Ele diz, já que foi dada a gratuidade e que é o autor que deveria adiantar os honorários, eu abro mão porque eu não quero trabalhar de graça. E ele não é obrigado a trabalhar de graça. Então, isso era um imbróglio na Justiça do Trabalho. Até que a Resolução 66 de 2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho expressamente determinou que nós, juízes do trabalho, determinássemos, numa inversão dinâmica do ônus da prova, que o réu comprovasse que o ambiente de trabalho é salubre e perigoso se o pedido é de insalubridade ou periculosidade, ou que o ambiente é saudável se o pedido fosse indenização reparatória de acidente de trabalho. E ele deveria juntar o PCMSO, o LTCAT e o PPRA. Se ele juntasse esses laudos periciais do ambiente de trabalho, que ele é obrigado a ter por força das NRs, caberia ao autor impugnar ou não esse documento e fazer a prova contrária. E ainda, essa mesma Resolução 66 de 2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho também obrigou que todos os tribunais, e isso já é regra do novo CPC, isso é muito legal, o novo CPC incluiu essa regra, devem ter um fundo previsto no próprio orçamento para custear essas perícias particulares, sob pena da gente não conseguir fazer a prova para a parte que é hipossuficiente desempregada na Justiça do Trabalho. Então, o que mudou no novo CPC? Quando o juiz determina a prova pericial, agora não é mais por conta do autor o adiantamento dos honorários, agora é rateado. Já aliviou. Aquilo que era 100% para um lado, agora fica para os dois lados. 2. Se existir o fundo, porque aqui no Rio de Janeiro, no meu tribunal, esse fundo quase não existe, quando tem, dura um mês, vai embora o dinheiro e eu nunca consegui usar esse fundo, nunca. Em 23 anos de magistratura, eu nunca usei esse dinheiro desse fundo para ajudar a pagar uma prova pericial como adiantamento. Você, então, dá a gratuidade, uma parte adianta, 50% é pago para o perito e o restante na fase de execução pela parte sucumbente. Quem sabe, assim, o perito aceita trabalhar recebendo alguma coisa que é o adiantamento. Então, está lá. Perícia, quando determinada pelo juiz, é rateada pelas partes. Isso é uma grande novidade, principalmente pela Justiça do Trabalho. A gratuidade, perito particular pago com recursos do tribunal. Isso também está lá na resolução. Até R$1.000 o tribunal paga. Isso tem que estar previsto no orçamento da União. Essa resolução 66 de 2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho agora é regra processual, artigo 95, parágrafo 3º do novo CPC. Isso é para a gente poder ajudar aqueles que são detentores da gratuidade de justiça. Imaginem na Justiça do Trabalho, que ele, além
de ser hipossuficiente economicamente, né, que não se fala mais estado de miserabilidade, se fala hipossuficiência econômica, ele não tem dinheiro, está desempregado. E, normalmente, eu não tenho, a prova é dele, o ônus é dele, o adiantamento é dele, só me resta usar o dinheiro do fundo. Quem sabe, depois da lei do CPC, esse dinheiro realmente exista para custear. Perito. Há quem defenda, e eu não li isso, vou ser muito sincera, eu não li isso. Eu li de outra forma, mas eu vou dizer a opinião do Fred Didier. O Fred Didier afirma que com o novo CPC, o perito não precisa mais ser formado em um assunto. Ele só precisa ter conhecimento do fato, para que ele possa ser perito. Eu entendi o que ele disse. Muitas vezes você tem um grande expert numa matéria que não é formado em matemática ou em informática, mas ele conhece aquela máquina, aquele produto como poucos, e ele é a pessoa ideal para fazer uma perícia. Eu entendi. Só que o CPC, quando trata desse assunto, ele é explícito e diz que o perito, no artigo 465, deve ser especializado. A palavra especializado pode ser entendida como curso de especialização. E aí ele é mais do que formado. Então, eu tenho certeza que esse artigo vai gerar um desconforto na interpretação. Alguns vão interpretar como meu colega, Fred Didier, né, professor como eu, no sentido de que o perito não precisa ser mais formado, só precisa ser um entendido, um expert na matéria, e outros vão entender que a palavra especializado é um curso de especialização. Isso seria uma mudança. Mas eu pergunto a vocês, em relação à insalubridade e à periculosidade, o artigo 193, parágrafo 2º, salvo engano, da CLT, diz que o perito tem que ser médico ou engenheiro. Médico do trabalho ou engenheiro do trabalho. Isso é, a lei já exige que ele tenha formação profissional. E a lei ainda exige que essa formação seja uma formação profissional com especialização em medicina do trabalho ou engenharia do trabalho. Eu sei que o TST já tem uma OJ no entendimento de que se ele for médico ou for engenheiro, a perícia está apta, mesmo que não tenha especialização. Mas a lei é clara nesse sentido, então eu fico um pouco receosa de aplicar essa regra para a insalubridade e periculosidade. Eu posso aplicar para outros casos de necessidade de perícia no processo do trabalho. Lembro também que agora o perito, claro que já podia, mas agora está explícito, pode ter suspeição e impedimento e a parte pode arguir. Em relação aos prazos, vamos falar dos prazos. Primeira coisa que mudou no CPC é que os prazos contados em dias passam a ser contados em dias úteis. Primeira coisa que o TST fez foi, olha só, essa regra de contagem de prazo em dia útil não se aplica ao processo do trabalho, porque nós temos o princípio da celeridade e temos regra própria. O artigo 775 da CLT diz: os prazos são contados de forma corrida, excluindo-se o dia do início e computando-se o último dia. Então, além de termos regra própria, pelo princípio da celeridade, dar prazo em dia útil é aumentar a demora do processo. Então, o TST, na resolução 39, artigo 2º, inciso 2, entendeu pela inaplicabilidade ao processo do trabalho da contagem de prazo em dias úteis. Gente, os advogados choraram muito. Todos os advogados, óbvio, queriam a contagem dia útil. Sinceramente, acho muito justo a contagem dia útil, mas o TST entendeu pela incompatibilidade. Outra questão. Diz o artigo 180 e 183 do Código Civil, que agora, quando o réu for a administração, for a fazenda pública, o MP, aí não é réu, né?
for o MP ou a advocacia, para nós não interessa o defensor público, que os prazos serão em dobro. Porque antigamente era prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer. Não sei se vocês lembram disso. E agora o CPC não dá mais o prazo em quádruplo para recorrer, só dá o prazo em dobro. Isso é aplicável ao processo do trabalho? Pessoalmente, eu acho que a gente tem uma regra própria. A gente já não aplicava o CPC. A gente tem o decreto 779/69 e o decreto 779/69 é explícito dizendo que, em sendo réu a administração direta autárquica ou fundacional, será prazo em quádruplo para contestar, em dobro para recorrer. Então, nós tínhamos uma regra diferenciada e a dúvida vai ser se isso será aplicável ou não, porque não haveria lacuna legal. Coloquei lá, vamos lá, no PowerPoint, em dobro para o ente público, em dobro para o MP, não mais em quádruplo para contestar. Isso está no 180, no 183. O problema é se isso é aplicável ou não, e eu acho que não, porque a gente tem um decreto próprio para a área trabalhista que ainda mantém o quádruplo para contestar e dobro para recorrer. Já falei que o prazo não é em dia útil. Lembrar que o CPC deixou claro isso, é muito importante, que o sábado não é dia útil, porque para nós, direito material do trabalho, sábado é dia útil para a contagem do prazo de pagamento de salário. Então, para nós, sábado é dia útil, porque você pode trabalhar aos sábados e pode receber salários. Você não tem que receber salário até o 5º dia útil. Então, o dia útil é computado todos os dias, menos domingos e feriados. Então, sábados estão incluídos. Mas não confunda um prazo de direito material com um prazo de direito processual. Processualmente, sábados são equiparados a feriados, ao recesso e aos dias de domingo. Lembrar também que o recesso forense agora é do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro. A justiça deve ficar fechada, claro, salvo os plantões judiciários, normalmente eu fico de plantão, entre o dia 20 de dezembro e o dia 20 de janeiro. Para a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho, a espécie da Federal, nós tínhamos o nosso recesso do dia 20 ao dia 7, na verdade é o dia 6, 7 já voltava. Agora, com a regra do novo CPC, que o TST entendeu aplicável, vai do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro. Nesse período, os prazos não correm, nesse período não pode haver audiência ou sessão, mas os juízes devem ficar ali de plantão, trabalhando, colocando a vara em dia, despachando, assim como os funcionários. Os advogados só poderão tirar umas férias porque vão ter os seus prazos suspensos, paralisados, assim como não terão audiências nem sessões. Ainda, o CPC finalmente aumentou o prazo para o juiz prolatar a sentença. Foi bom para o juiz. Está vendo? Todo mundo diz que essa é uma lei para o advogado, não é verdade. Para despacho, o juiz tem 5 dias. Para as decisões interlocutórias, o prazo para o juiz é de 10 dias. E para as sentenças, de 30 dias. Gente, está tranquilo, está favorável. Muito melhor do que o antigo prazo de 10 dias, que era extremamente curto e que o próprio CNJ já vinha estendendo para 20 dias. Agora chegamos a 30 dias. Aí você podia perguntar, mas olha, porque olha só, eu estou aqui como advogado do diabo, eu tenho que questionar o que é compatível quando é bom para mim e quando não é bom para mim. Né? A pergunta é, tem regra própria? Tem. A CLT diz que as sentenças são prolatadas em audiência no final da instrução. Encerrou a instrução probatória, o juiz deveria prolatar a sentença. Você faz isso? Acho que quase nenhum juiz consegue prolatar uma sentença em audiência logo após as 20 audiências que ele já fez naquele dia. Porque a nossa inicial não tem um só pedido, tem 10 pedidos, 20 pedidos, 30 pedidos, 50 pedidos. Eu hoje peguei os autos
virtuais que tem 53 aspas, seriam volumes, isso é, há 530 e poucos documentos anexados. Então, é possível você verificar isso em audiência e prolatar. Então, eu acho que é compatível, sim, o TST, na instrução normativa, também entendeu. Há uma regra na audiência, já estamos, eu acho que no final do nosso bloco. Eu vou deixar, então, as regras de audiência seguintes para o próximo bloco, tá bom, gente? Então, até o próximo bloco.